Boa noite a todos do planeta Terra. Boa noite, família celestial. Eu sou André Luiz Ortiz da Silva. Vou proferir nesta noite a palestra O Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos é um livro de 1857. Ele é um livro de perguntas e respostas, na qual Allan Kardec fez perguntas para os espíritos e os espíritos, através dos médiuns, deram as respostas. São mais de 900 perguntas e respostas, tá certo? Neste livro. E eu hoje selecionei algumas das perguntas e respostas. Claro que depois, se a pessoa quiser se aprofundar no estudo, é só pegar o livro, comprar ou você pode conseguir também numa biblioteca, né? Tá certo? Para você retirar o livro para ler, devolver depois. Então, ele é um livro muito bom. Eu li esse livro já tem 15 anos e leio e releio esse livro direto, né? Ele é um livro muito importante no Espiritismo, certo? É um dos livros base do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 1, a primeira pergunta é a seguinte: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é o ser mais inteligente que existe e Ele é a causa de tudo que existe, né? Tá certo? Então Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aqui no Livro dos Espíritos fala de Deus, né? Tem outras perguntas também, tá certo? Em que é abordado questões como o infinito, né? Provas da existência de Deus, tá certo? Algumas características da divindade, né? Então olha lá, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. São características da divindade, tá certo? Lá no primeiro capítulo já aborda sobre Deus. Eu notei aqui mais algumas perguntas aqui. Já no capítulo 2, tá certo? Vamos lá. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Muito interessante também a resposta, né, dos espíritos. Tá certo? Então algumas coisas são permitidas, outras não. Em determinadas eras, né? Então são desfeitas as descobertas também. Isso conforme a evolução do ser humano. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Olha lá, o véu se levanta aos olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. Então, aos pouquinhos a gente vai adentrando, né, em conhecimentos que a gente ainda não tinha, tá?
Mas para isso a gente tem que ter algumas faculdades que ainda não possuímos. É o que está dizendo aqui na resposta 18. Né? 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão nos deve indicar. É que Deus, modelo de caridade e amor, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso, no momento que seja? Claro que não, né? Então Deus sempre esteve ativo, tá certo? Na sua criação. Né? Então tem muitas perguntas interessantes, pessoal. Tá? É bem amplo o livro, né? Olha aqui que pergunta legal. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. Essa é a resposta. Qual é a natureza íntima do espírito? A resposta: não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Né? Então aqui é uma outra resposta que foi dada sobre a natureza íntima do espírito. Né? Então na intimidade tem algo. É isso que está dizendo aqui o livro dos Espíritos. Tá certo? Pessoal, eu vou fazer os comentários aqui em cima do meu entendimento no livro. Ok? Não vou fugir da abordagem aqui do livro. Tá certo? Olá. Quando começou a Terra a ser povoada? Outra pergunta. No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Né? Então, apropriados ao estado da Terra, né? Nas eras. Certo? Outra pergunta aqui, ó. 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Então nem tudo nós sabemos. Né? Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários para a própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com diferentes espécies de seres vivos. Tá certo? Então nem tudo nos é dado conhecer, né? Como já foi dito antes. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, eles povoam o universo espiritual. Né? Tá certo? O mundo espiritual.
Bom, agora aqui vai falar sobre a reencarnação, né? Na pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então é necessário uma nova existência para todos nós, né? Para que a gente possa evoluir. Como realizará essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a resposta. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária lhe é a prova da vida corporal. Então é necessária a vida corporal, a volta, né? A vida corporal. B. A alma passa então por diversas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, né? Resposta dos espíritos, tá, gente? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Evidentemente. Então é assim mesmo, né? Reencarna em um novo corpo. Tem muito mais coisa, gente, tá? Que fala aqui sobre reencarnação. Não dá para falar tudo, tá? Eu fiz aqui algumas seleções de algumas perguntas e respostas, né? Ah lá, pergunta 200. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos, né? Então, ora a gente encarna como homem, ora a gente encarna como mulher, né? Para que a gente tenha as experiências, as múltiplas experiências no corpo, certo? Pergunta 447. O fenômeno que se dá à designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama de dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, em que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Então, quando a pessoa vê um espírito, né, ele está vendo com a alma aquele espírito, tá certo? É a vista da alma, né? Tem mais coisas que falam sobre dupla vista ainda, continua aqui falando mais um pouco, tá certo? Tá, então eu estou apresentando aqui alguns pontos que eu selecionei. Só os espíritos elevados desempenham missões. A importância das missões corresponde à capacidade e elevação do espírito. A estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general, né? Então, de tempos em tempos, espíritos elevados encarnam na Terra, né? Ou em outros planetas também em missões correspondentes, tá? Ao grau de elevação daquele espírito.
Confiou Deus, olha, pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam a fim de fazer progredir a humanidade. Que é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Tá certo? Na pergunta 571 e aqui na 622 vem falar também algo parecido. Bom, e aí aqui no livro dos Espíritos, né, ele vem tratar das leis divinas, né? Leis morais, aí tem a lei de adoração do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação e assim por diante, né? Muito interessante essa parte das leis também, tá certo? Olha aqui, ó, pergunta 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem enquanto realidade pratica o mal? A resposta: Jesus disse: Vede o que quereis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não enganeis. Não enganareis. Então é a máxima de Jesus, né? Que diz o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Tá certo? E faça aos outros aquilo que você quer que façam por você também, né? Pergunta 629 que eu tinha pulado, gente. Vamos lá, vou voltar aqui. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, né? Então, o bem proceder, tá certo? Isso a gente tem que estar atento no nosso dia a dia. Olha aqui, ó. Da lei do trabalho, eu selecionei aqui a pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, existe uma lei que a gente chama de lei do trabalho, tá certo? É uma lei da natureza, né? Então, todos nós temos que trabalhar, tá certo? Sem exceção. Olha aqui. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Então, ser bom com todos, sem distinção. Amar a todos, sem distinção, né?
perdoar a todos sem distinção. Então, quando você ama, você usa da indulgência, né? Com as imperfeições dos outros. Você compreende, né? O próximo como ele é. Certo? Mais uma pergunta aqui. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso, se não verá, porém, poderá conseguir uma felicidade relativa? A resposta: o homem quase sempre é obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira, né? Então, aquele que pratica a lei de Deus, ele já na terra é feliz, né? Encarnado, ele já é feliz, tá certo? E em plenitude, tá? Então tem muito mais perguntas e respostas, pessoal, tá certo, aqui no livro. É um livro, essa versão que eu tenho aqui de 2000, deixa eu ver que ano que ela é, 2007, tem 647 páginas, tá? Então, um livro muito bem feito, né? As perguntas foram muito bem selecionadas, tá? E é um dos livros que é base da doutrina espírita, tá certo? Quem gostou da palestra, depois pode estar consultando o livro com mais calma, mais tempo, e ler ele por completo, né? Ler, estudar, tá certo? É um livro muito bom, tá? Eu indico a leitura, tá certo? É um livro de perguntas e respostas, né? Tá bom? Quero agradecer a atenção de todos, né? Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Tenham todos uma boa noite e que assim seja.